Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Eu hoje estou aqui para fazer um desabafo. Primeiro, né, eu quero contar para vocês quem sou eu. Sou um brasileiro, simples brasileiro, que tem uma paixão muito grande pelo meu Brasil, pela nossa nação, e que muitas vezes a gente fica desnorteado com todas essas coisas que acontecem com o nosso Brasil. Mesmo eu sendo uma pessoa simples, uma pessoa humilde, né, um aposentado, hoje um aposentado, né? Estou com 60, vou completar 67 anos. Vivo numa região pobre, né, que é uma região aqui no estado de Goiás, uma região pobre, uma região humilde. Mas a gente não pode deixar de ver e de visualizar as coisas que acontecem no nosso Brasil varonil, né? E a busca para poder entender, né, a cabeça, a mentalidade de todas essas pessoas, né, que dirigem a nossa nação, que tem o poder de fazer e não faz, né? Que é o maior pecado do cristão, é esse, né? Não fazer o que poderia ter feito, né? Deixar de fazer o que pode se fazer. Aí a gente fica, sabe, tentando analisar o que passa na cabeça de todos os nossos irmãos, né, que estão hoje com o poder na mão, que têm hoje a capacidade de gerir essa nação, que têm hoje a capacidade de fazer esse povo, né, de um país rico, né? O Brasil é um país rico, rico territorialmente, é rico de minerais, é rico de produção, né? O Brasil hoje não precisaria se curvar a ninguém, porque ele tem uma capacidade de produção 5, 6 ou até 10 vezes o que o povo brasileiro consome. No entanto, nós vivemos aí numa miséria total, né? A grande parte, a grande parcela, o grande percentual da nossa população vive enfrentando dificuldades e dificuldades e dificuldades. E a parcela mínima da população, aí 1%, 2%, vive esbanjando e aproveitando da outra parcela que vive em dificuldade. Então, quando a gente analisa isso, a má distribuição, né, a má distribuição de rendas, a má distribuição de terras, tudo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas como nós somos brasileiros, a gente tem que falar de Brasil, né? Então, nós estamos aqui hoje, sabe, indignado, eu estou indignado com a posição dos nossos políticos, do nosso judiciário, né, do nosso poder executivo, do nosso poder lá do Senado, né, da Câmara dos Deputados, né, das nossas polícias, né, de todos os estados né, é raro você ver um governador, um prefeito, e o próprio Senado nosso, né, que defende o povo, que defende o pobre, né, que defende a criança, o adolescente, que defende a cultura, né? Não. Você liga a televisão, você liga a internet, é só falcatrua, gente, é só falcatrua, sabe? E são coisas que você não consegue discernir, falar, não, está acontecendo isso, por isso, por isso. Está acontecendo isso porque o responsável de fazer isso, ele tem um outro pensamento. Não, são coisas absurdas e cabulosas, sabe, que não passa pela cabeça do mais humilde, sabe, para ele poder entender por que o país está passando por essa dificuldade, por que o país está passando por esse problema, né? Aí você vai analisar e é tudo culpa da má atuação
dos nossos governantes, né? E não é um governante, não é uma pessoa, não é um grupo, não. São todos, 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 né? E de quem que é a culpa maior? A culpa maior é nossa. Infelizmente, a culpa é nossa, porque nós temos o poder do voto e não sabemos usar. Nós temos o poder de escolher em quem votar e não sabemos usar esse poder. Nós ainda votamos como no tempo dos coronéis. Aquele que oferece mais, aquele que tem a melhor fake news, né, como eles falam hoje, né, fake news, né, aquele mais engomadinho, mais bonitinho, né. Uma vez eu fiquei encabulado, porque tinha um candidato na minha cidade, né, que ele era o mais votado pela classe feminina, porque ele era bonito, tinha uma voz bonita, e ele tinha uma votação expressiva, porque ele era um candidato bonito e tinha uma voz bonita, uma postura bonita, mas no fundo era um salafrário, entendeu? E é até hoje, que não faz nada por ninguém, não faz nada pelo povo, e é um governador. Muito bem. Mas vamos aqui. A minha indignação, vamos atualizar, né? Eu, nesses 67 anos, eu passei já por vários governos, né? Vamos falar a nível de governo federal, não vamos falar a nível de estado e município, não. Vamos falar a nível de federal, porque o que está hoje abrangendo, né, a situação política brasileira é a nível federal. Então eu já passei por vários, né? A minha lembrança, né, é desde Médici, né, na década de 70, né, quando eu ainda era adolescente, né. Aí depois de Médici veio Geisel, veio Figueiredo, né, foi até o final da ditadura militar, né. O Figueiredo foi o último, né. Mas ele deixou um presente para nós, né. Hoje tem um neto dele, né, lá nos Estados Unidos, né, fazendo campanha contra o nosso país, contra o nosso Brasil, né? Neto do Figueiredo. Herança que o Figueiredo nos deixou. Aí depois de Figueiredo veio a transição para os governos democráticos, né? Tivemos alguns bem ruinzinhos, né? É difícil você citar, ó, fulano foi bom, ciclano foi, não. Né? Nós tivemos aí um Sarney que hoje é dono metade do Nordeste, né? Não sei de onde que ele tirou tudo isso, né? Nós temos, né, alguns que passou e não somou nada, no Itamar Franco, né? Temer, né? Temer, nossa senhora. Hoje o povo Temer ele até hoje. O povo Temer, o Temer até hoje, né? Tivemos, né, até chegar na era do Lula, né? Nós tivemos aí Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Collor, né? Pessoa extremamente indigna de ser brasileira, né? É mais ou menos uma coisa muito ruim, né? Terrivelmente ruim, quando você tem um número tão grande de presidentes que nós passamos e se você for somar os pontos positivos e negativos, não sobra quase que nada, né? Aquele que não empatou, perdeu. Então, gente, aí nós chegamos na época do Lula, né? 2002, o Brasil estava arrebentado. O primeiro mandato do Lula foi um mandato muito bom para os pobres, para as pessoas, né? O segundo mandato, né? Não, nem tanto.
Aí veio a Dilma, né? E o nosso Congresso também, não, sabe? Você não pode nem condenar a Dilma, porque o Congresso não deixou ela trabalhar. E agora voltou o Lula. Né? Ah, teve o Bolsonaro, estou esquecendo do Bolsonaro. Bolsonaro dirigiu o país e fez muita coisa. Bolsonaro realmente fez muita coisa. Ele favoreceu com a sua atuação como presidente, ou a sua não atuação, né? Deixou de fazer o que podia fazer. Aquele pecado que eu falei, pecado. O maior pecado do cristão é não fazer o que você pode fazer. Bolsonaro cometeu esse pecado, quando ele poderia ter evitado muitas mortes, né? Hoje, grande parcela da população brasileira o considera como um genocida. Por quê? Foram muitas mil mortes. Mais de 700 mil mortos na pandemia. Por falta de vacina, por falta de uma atuação rigorosa do governo federal, né? Por falta de uma atuação, né, ali pronto na hora para poder socorrer, para poder comprar respirador, para montar o hospital digno que o povo merecesse. Não. Ele propagou que aquilo não era nada, aquilo era só uma gripinha, né? E aí foram mais de 700 mil brasileiros para a cova. Mas ele falou, uai, o que eu tenho com isso? Eu não sou coveiro, né? Vocês, brasileiros, precisam deixar de ser moles, porque isso é só uma gripinha. Bom, passada a pandemia, ele continuou, né, falando e fazendo suas babaquices, né? Não saía nada da boca dele que prestava. Nada. Embora eu já sabia disso, né? Porque quando ele foi candidato, pela minha idade, eu já conhecia mais ou menos a história dele, mas eu tive a curiosidade de ir lá na internet buscar a vida do Bolsonaro, desde quando ele era cabo do exército. Na década de 80 para 90, ele falou em entrevista, tem entrevista dele falando isso, que tinha que matar o Fernando Henrique. Que matar 30 mil pessoas, não tem problema, morrer 30 mil para o bem do Brasil, não tem problema morrer 30 mil, não. Tudo gravado, tudo entrevista, quando ele era vereador, quando ele era deputado estadual, federal, tudo gravado. E ainda teve aqueles que não deram bola para isso. Ele queria explodir o quartel do Exército no Rio de Janeiro, foi expulso. Mas não, as pessoas não buscaram informação e pimba, votaram nele. E hoje nós estamos pagando caríssimo por isso. Porque com essa brincadeira se criou um núcleo, uma família chamada clã, né? Clã Bolsonaro. É ele e a sua família inteira. Todos os filhos, a mulher. E de presente nós ainda temos os seus correligionários, que eu não sei como conseguem seguir um líder dessa qualidade. Então, a minha idade, né, a minha experiência de ver, de viver, né, nunca fui político, mas eu sou vivenciador. Eu vivo, eu olho, eu leio, né? E a gente chega num ponto, numa situação que você fala assim, não entendo, não consigo entender.
A matemática, 2 mais 2 é 4. Na política, político que tem ética é um político bom. Político honesto é um político bom. Político que tem serviços prestados ao povo, à nação, é um político bom. Então, cadê? Você pega os políticos nossos hoje. Mas agora vamos falar das nossas instituições. O nosso judiciário, né, sempre emperrado numa coisa em outra, né? Aí de vez em quando aparece um juiz bom, um juiz que está dando prosseguimento às coisas. Teve um caso aí para trás aí, juiz Joaquim, não sei o que lá, como é que é, juiz extremamente bom, extremamente honesto, quer dizer, aparentemente, não sei, né? pelo meu conhecimento, pelo que a gente via, né? Foram indo até tiraram ele, aposentaram ele. Por quê? Porque não. Ele estava fazendo só coisa boa pro Brasil, ele estava fazendo só coisa boa para as pessoas, ele estava defendendo o certo. Tudo bem. Aí, de vez em quando aparece né? Daí, Sérgio Moro. Né? Sérgio Moro foi muito bom. Muito bom. Né? O cachorro também atrapalhando. O cachorro não pode entrar nesse tipo de embate político. Não pode entrar nesse tipo de embate político. Se esse cachorro não calar, eu vou matar ele. Fala assim igual o Bolsonaro. Então apareceu o Sérgio Moro, certo? Que ajudou, de certo modo, o Bolsonaro a ganhar a eleição, né? Com a sua atuação, né? Eu não entro no mérito se ele estava certo, se ele estava errado, mas ele ajudou o Bolsonaro. Mas não ajudou de graça, não. Porque quando o Bolsonaro ganhou a eleição para presidente, ele virou ministro, presente do Bolsonaro. Hoje é senador pelo estado do Paraná. Mas é uma pessoa desacreditada, porque não teve uma atuação ilibada, porque não teve uma atuação ética, entendeu? Aí hoje nós temos um grupo de juízes lá no Superior Tribunal Federal, né, encabeçada pelo Xandão, né, o apelido dele, né? E o Xandão está botando o canetão para poder ver se põe moral nessa nação. Mas aí tem aquela parcela da população que são seguidores do Facínora, que são seguidores do clã, que estão atacando ele, dizendo que ele é um ditador. Eu posso estar errado. Eu posso estar errado, porque eu sou politicamente, vou até usar uma palavra, e politicamente eu sou ignorante. Porque o meu pensamento é um pensamento muito ético, um pensamento muito cristão, um pensamento muito verdadeiro. O que é, o que não é, não é. Então, mas eu acho que o Xandão está fazendo um trabalho muito bom para o Brasil. Se ele continuar trabalhando, atuando na linha que ele está trabalhando, com os mesmos procedimentos que ele está usando, ele está sendo um juiz excelente para a política brasileira, para o povo brasileiro. Né? Mas estão querendo até caçar ele, impeachment. Estão tentando um projeto de impeachment para tirar ele do mercado, né? Como produto não bem visto para o Brasil. Aí nós vamos, então, para o poder do Senado, né? Nossa Câmara dos Deputados, né? Que eu acho, infelizmente, que é uma vergonha. É uma vergonha. Quando se fala em Senado Federal, quando se fala em Câmara dos Deputados, quando se fala em, sabe, poder legislativo, né? Poder legislativo. Aqueles que foram eleitos
pelo povo para defender o povo. Aqueles que foram eleitos pelo povo para ser os nossos fiscais perante o poder executivo e o poder judiciário. Então, o poder legislativo, no meu pensamento, é esse o papel dele, né? O deputado que eu votei, o senador que eu votei, né? Ele está lá para defender os interesses, não só meu, mas do povo brasileiro. E eu não vejo, assim, sabe, com raras exceções, que eu não sei nem, eu não sei nem falar quantos, mas é muito titico, daqueles que realmente são honestos, éticos, muito poucos. A grande maioria estão ali exclusivamente para ganhar dinheiro, para ter poder e não fazer nada. A gente vê absurdos saindo de dentro do nosso Senado, de dentro da nossa Câmara dos Deputados, de dentro do nosso poder legislativo. Nesses últimos dias agora, causado por um louco, né? Tem um louco aí, tem um país aí fora que ele tem o presidente, é louco, é doido. Só de você olhar para ele, você vê que ele é obsedado, né? E os nossos políticos, agora, né? Do dia 9 de julho para cá, virou uma pandemia sobre um tal de tarifaço, né? Tarifaço. Depois nós vamos falar sobre tarifaço. Então, esse presidente que é louco, né? Só de se olhar na imagem dele, né? Ele é brancão, tem um cabelão grandão, assim, né? Um cabelo branco, ruivo, né? Ele parece a imagem do Cufió, né? É louco, é doido, varrido, entendeu? E agora está descobrindo que é pedófilo também. O povo já sabia, né? Mas o povo custa entender. É pedófilo também. Esse cara resolveu, né, que ele quer mandar no nosso Brasil. E ele está usando aí o clã Bolsonaro como desculpa, mas na realidade o que ele quer é outra coisa. Ele quer poder, ele quer dinheiro, né? Ele quer que o Brasil se ajoelhe perante a sua nação, perante ele e ao seu país. Por que ele quer? Porque ele tem interesses financeiros, ele tem empresas extremamente milionárias que mexem com Bitcoin, com internet, com negócio é coisa de internet, é coisa de vocês, de internet. Ele quer também se apropriar das nossas terras raras, dos nossos minérios, porque o Brasil hoje é o segundo maior produtor de minérios do futuro, que a gente fala terras raras, minério. As pessoas, alguns às vezes não entendem isso. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de todos os minérios raros do mundo, que serve para tudo. Serve para remédio, serve para informática, serve para chip de celular, serve para fazer armas, entendeu? E esse país, que é dirigido por esse lunático, o interesse dele é esse, é poder, é ter lá. Porque ele a produção dele não. Então ele precisa da produção do Brasil, certo? Ele precisa do nosso café, ele precisa da nossa cana-de-açúcar, ele precisa do nosso laranja, porque o americano gosta muito de laranja, certo? Então ele precisa de tudo isso. Ele precisa do nosso petróleo, ele precisa de tudo, ele precisa de tudo. E, no entanto, é o seguinte, ele usando o clã Bolsonaro, ele quer impor ao Brasil sanções para obrigar o Brasil a se ajoelhar nos pés dele.
E os nossos deputados, né, que deveriam se abraçar e falar assim, aqui não, Jacaré, aqui é o Brasil, e o Brasil é soberano. Não. Tem um deputado, são vários, né? Mas vamos citar um que é o do clã, né? O pessoal chama ele de Bananinha. O salário dele de R$ 46.300. Ele pediu licença da Câmara, foi para os Estados Unidos e de lá, ganhando dinheiro nosso, recebendo o salário do Brasil, ele está lá trabalhando contra o Brasil. Foi o idealizador dessa trama. Quer dizer, diz que foi ele. Eu também não acredito que foi ele, não, porque ele não está com essa bola toda, não. Mas ele está armando a forca para se enforcar. Então, esse é o deputado que representa a Câmara, número 1, da gangue, né? E aí tem outros deputados, né, que o acompanham, tem 2 partidos lá que são apoiadores do clã, né? Mas eu não quero criticar só esses deputados que apoiam, não. Eu quero criticar todos. Porque como é possível uma Câmara que tem 513 deputados e que tem vários membros seus falando e praticando coisas contra o Brasil, coisas contra a Câmara, né? Praticando crimes mesmo. E a cúpula dessa Câmara não toma uma atitude, não corta o mal pela raiz, não expulsa, né? Vamos usar a palavra, não expulsa. E quando você tem alguma coisa dentro da sua casa que está prejudicando você, está prejudicando sua família, você expulsa aquilo dali. Você tira aquela coisa que está fedendo. Quando você tem alguma coisa dentro da sua empresa que não está te dando resultado, não está te dando lucro, entendeu? Não está atuando de acordo com o que foi combinado. Você tem que eliminar aquilo para que as coisas que estão certas continuem certas. Mas se você não tomar uma atitude de corrigir, de consertar, de eliminar o podre, o podre vai apodrecer o resto, a podridão vai aumentar. Jesus Cristo disse, está lá no Evangelho, né? O joio e o trigo. Todos conhecem essa passagem, mas só conhecem, não praticam. Deixa crescer junto. A hora que chega lá na frente, vamos podar, tira, separa o bom do mal. Tem que ser separado. Infelizmente, o mal tem que ser apartado, né? E dentro da nossa Câmara, do nosso Senado, nós temos inúmeros deputados e senadores, né, que atuam cometendo crimes contra a própria nação. E a partir do momento que você recebe um salário para exercer uma função e você não exerce essa função, isso é crime. Você não está como é que é a palavra? Você não está validando o que você ganha. Eu ganho para defender o país, mas eu não estou fazendo isso, então isso é crime. E os nossos dirigentes não tomam atitude, né? O nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, né? As comissões, né? Forma tantas comissões de ética. Comissão de ética. Aonde que tem ética dentro daquilo lá? Né? Não toma atitude. O cara está nos Estados Unidos, recebendo um salário e trabalhando contra o país dele e fazendo ameaças, o que é pior, fazendo ameaças ao judiciário,
à Polícia Federal e a todos que estão contra o clã, dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, torcendo para que o louco lá, o presidente do país que ele está, invada o Brasil, destrua o Brasil, mate, entendeu? Se matar. Ele é tão, sabe, assim, cabecinha, que ele falou de colocar um porta-aviões no Lago Paranoá. Não sei como, né? Não sei como. Para colocar um porta-aviões tem que ser de... Nem helicóptero não dá, né? Vai ter que ser aquele ônibus espacial, né? Helicóptero não dá conta de carregar um porta-avião, né? É o contrário, né? O porta-avião carrega o helicóptero. Então, eu pelejo, usando a palavra bem antiga da minha avó, eu pelejo para poder compreender o que passa dentro da cabeça. Primeiro dessas pessoas do clã, depois dos seus correligionários, que defende os caras, parecendo que está defendendo Jesus Cristo. Tá? Os deputados. Eles são tão insanos que tiveram a capacidade de, dentro da nossa Câmara dos Deputados, abrir uma bandeira, expor, mostrar uma bandeira do louco presidente do país lá de fora que quer que o Brasil se ajoelhe a ele. Um tal de Trump. Trampa. Ô louco. Daqui a uns tempos vai ter um filme. Trampa. Ô louco. Certo, gente? Eu estou indignado com os nossos políticos. Porque não tomam atitude. Sabe? Não tomam atitude de falar, isso aqui está errado. Está errado? Então vamos consertar. O que tem que fazer? Isso. Então vamos fazer. Pronto. Mas eu preciso de voto da maioria. Gente, põe para votar. Se não for para votar, não vai ter jeito. Não, mas eles estão querendo o impeachment do nosso juiz, do juiz supremo, da Suprema Corte. Eles estão querendo a morte do presidente, do vice-presidente, do Xandão. Eles estão querendo anistia para o homem, ex-presidente, que matou 700 mil brasileiros. Pela sua má atuação. Má conduta? Atuação, má conduta. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que, como eu, deve ter milhares de brasileiros, sabe, indignados com essa situação. E eu não estou aqui defendendo o governo, não estou defendendo o Lula não, tá? Embora eu tenha votado no Lula, porque a opção de não votar no Lula, ela votar no clã, né? Então, quer dizer, eu não sou radical. Só que, quando você vai comparar a fala, quando você vai comparar as atitudes, quando você vai comparar o perfil de um e de outro, não tem jeito. O velhinho lá, o 4 dedos, né, que eles falam, né, que ele só tem 4 dedos na mão, 9 dedos, né, ele é um catedrático, embora não tenha estudo, mas ele sabe falar, ele sabe negociar, ele não fala bobagem, entendeu? Então, eu votei no Lula, votei. Mas por quê? Porque na comparação ética, na comparação da fala, na comparação da expressão, não, ele ganhava de longe. Então, votei.
E se fosse hoje, votaria de novo, né? Mas eu acho que... Agora vamos passar para o executivo, né? O nosso executivo não está ruim, mas poderia estar bem melhor. Porque eu acho também o seguinte, eu estou achando que o Lula está muito brando, né? Eu acho que quando se trata de soberania nacional, quando se trata de Brasil, eu sou brasileiro, o meu país, eu amo o meu país, eu amo a minha bandeira, eu amo, sabe, as minhas forças armadas, sinto orgulho, eu me sinto orgulhoso de ser brasileiro. Então eu acho que a atuação do nosso presidente podia ser um pouquinho mais apimentada, tá? Em se tratando de soberania nacional, em se tratando de respeito à nossa nação, nós podemos apertar um pouquinho mais a rosca, porque nós não dependemos desse país tanto quanto ele acha que nós dependemos, não. Nós temos outras opções que podem nos resguardar, pode nos dar uma segurança futura, sabe? Melhor do que ficar preso a um lunático. Nós temos o Bloco Europeu, nós temos a China, que eu também acho que, sabe, são outros lunáticos, né? Mas nós temos a China, nós temos o Bloco Europeu, né? E o Brasil é autossuficiente em tudo, gente, em tudo. Nós somos o maior produtor em vários alimentos. Nós temos a maior floresta do mundo, nós temos a maior biodiversidade do mundo. Nós temos, que estão falando aí agora, que agora virou moda, terras raras, nós temos os tesouros do futuro, os minerais do futuro, entendeu? Nós temos uma produção de petróleo que eu tenho certeza que abastece o Brasil. Nós temos uma produção de alimentos que abastece o Brasil. Tá? Nós temos os nossos parceiros da América Latina, agora do Canadá, da China, do BRICS, né? Então, gente, eu acho que o nosso presidente precisava falar, ó, caboclo, ô lunático, você pega a sua tarifa e amarra ela no pescoço. Eu não vou mandar enfiar, porque, né, vai que, né? Não, então, você amarra a sua tarifa no pescoço e se enforca com ela. Porque aqui no Brasil, não. Agora, não adianta só falar. Tem que ter certas atitudes, entendeu? O cara tarifou de lá de 50, beleza, ótimo, maravilha. Vamos incentivar o nosso povo a diminuir o consumo dos produtos que vêm desse país. É a primeira tapa na cara. Ó, brasileiro, vamos passar a consumir produto chinês, europeu, alemão, entendeu? Até da 25 de março, como ele criticou. Ele é tão lunático que ele diz que a 25 de março é... Coitado, tanta gente que sofre já 25 de março. Estou falando que a 25 de março está certa não, gente. Eu acho que sonegar também é, né? Só que tem que ter fiscalização, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo que não tem fiscalização. Porque se tivesse, o povo do clã estava preso. De mamando a caducando. Por quê? Porque já foi comprovado todos os crimes deles. Os caras têm mais de 100 imóveis comprados em dinheiro. Tirado da onde? Da onde? Ah, bom. Do seu bolso. Tá? Papai do clã estava mandando milhões para o filho que estava lá fazendo propaganda contra cá. Em dinheiro daqui do Brasil para lá, para ele fazer guerra psicológica para cá.
De conta para cá. Bom, né? Então, um pedido ao nosso presidente. Aperta um pouquinho a arruela, aperta um pouquinho a rosca, fala pro louco lá, pro doido, fala, ô moço, pendura sua tarifa no pescoço, porque nós estamos nem aí para você. Você quer o nosso produto? Tem. Não quer? Tem quem quer. E o seu produto aqui agora também é o seguinte, acho que nós não está querendo esse aí, não. Esse produto seu está muito caro e nós não está querendo, não. Eu vou ter para beber Coca-Cola, comprar Ford, comprar Chevrolet. Não, 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 não. Cortar o consumo desses produtos que vêm de lá. Se quiser comprar o nosso, laranjinha docinha. Ó, até jabuticaba, o presidente já ofereceu jabuticaba para ele. Jabuticaba, muita jabuticaba. Então, nós precisamos tomar um pouco de vergonha na cara, sabe? E nos impor para ser respeitados. O pai de família, o varão da casa, né? Se ele não impor o seu respeito, se ele não impor a sua condição de pai, de gestor da casa, os filhos crescem desbandados, como o do clã. O dono da empresa, o dono de um comércio, o dono de uma fazenda, de uma chácara, se ele não chegar lá e impor que ele é o dono, ele é que paga, ele que é assim, e exigir que as coisas sejam feitas conforme o que ele quer, que ele tenha um cronograma, qual é o empregado que vai trabalhar certinho? Não, o salário está vindo de qualquer jeito. Então tudo tem que ter uma imposição, e eu acho que o nosso governo precisa impor a nossa soberania. O Brasil é do povo brasileiro. O Brasil é nosso, do povo brasileiro. E nós precisamos bater no peito e olhar para o lunático. Falou, o seu lunático, você pega esse seu tarifaço e pendura no seu pescoço. E você vai com ele para os quintos, não sei de onde. Nossa Câmara, gente, nosso poder legislativo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E vocês ainda queriam aumentar mais 20 e tantos deputados. 513 já é uma vergonha. Aí aumentar mais 20, não sei quanto. É vergonhoso. Eu sou um brasileiro que me sinto envergonhado pelo nosso poder legislativo, principalmente pelo poder legislativo, que permite, sabe, membros eleitos pelo povo, para defender o povo, que só estão aí para encher linguiça, que estão aí só para, sabe? E são vários, gente, são vários. Uns caras que só tem, só falácia. Os caras que pegam o microfone e chega baba. Mas não faz porra nenhuma. Não faz nada, 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 nada. Continua aceitando os vagabundos, sabe? Os salafados, que são ladrões, estão roubando o povo brasileiro. Então precisa fazer um limpa nessa próxima eleição, sabe? Nessa próxima eleição, Deus podia, sabe, colocar na cabeça do povo brasileiro o voto certo. O voto certo. Colocar dentro daquela casa 80% pelo menos, né? Ver se a gente vai fazer. Nossa Senhora, gente, seria um sonho. Você colocar dentro do nosso poder legislativo
80% de candidato honesto. Será que existe isso? Eu acho que pode ser que não, mas eu tenho esperança. Ainda tenho. Espero, antes de morrer, que eu ainda tenha pelo menos um tique-tique assim de alegria com o nosso país, com os nossos políticos, porque eu estou indignado, sabe? Indignado. Nosso Poder Judiciário precisa entrar em um acordo e fazer o trabalho certo, correto. Continuar fazendo o trabalho certo, correto, entendeu? Agir com mais rapidez um pouquinho. O povo às vezes fica meio... Porque às vezes tem decisões que demoram demais. Demora demais. É um recurso daqui, é recurso dali, é investigação. Precisa agilizar mais a coisa, entendeu? Porque aí já explode a bomba e, né? Agilizar mais a coisa. E não só no Superior Tribunal Federal, não, gente. Todas as... do judiciário, o juiz lá daquela cidadezinha pequena, o juiz lá da capital, do fulano de tal, o juiz, entendeu? Agilizar. Porque a quantidade de processos que estão aí parados, enrolando, tá? 20, 10, 15 anos, 20 anos, entendeu? Eu tenho casos aí de pessoas que estão dois casos, que até só para... Tem um caso de um amigo meu que tem uma pendência acho que no INCRA, 20 anos, que para receber lá 1 milhão, não sei o quê, de indenização. O juiz já deu ganho de caso, mas aí vai recalcular, demora mais. O cara já deu 5 infartos, vai morrer e não vai receber. Tem um outro caso, um outro conhecido da gente que descobriu que tem uma herança no entorno de Brasília, certo? E essa herança em imóveis que já estão ocupados por outros terceiros e tal, gira em torno aí de 3, 4 milhões de imóveis, em imóveis. Mas o cara não consegue regularizar. A justiça, sabe, já deu ganho de causa para ele, mas depende de um papel, que depende do outro papel, que depende do advogado, que depende disso. E o cara está aqui, pobre, sofrendo, família passando, né? Não está passando fome porque ele é um cara trabalhador. Mas, quer dizer, o cara tem 3, 4 milhões para receber, mas vive de salário mínimo, vive ele não tem dinheiro nem para pagar o advogado. De vez em quando ele faz umas vaquinhas para poder o advogado pagar uma taxa lá que tem que pagar para poder andar o processo. Isso já tem 15 anos. Está correndo o risco de morrer e não receber. Então, quer dizer, é essa justiça que nós temos hoje no país. Precisa ser agilizada, né? Nossos juízes precisam ser unificados, né? Passar por uma sessão de ética, não só de poder, mas de ética, né? De honestidade, né? Todos os sentidos da vida nós precisamos disso. Agora, hoje o Brasil está precisando de reforçar essa união dos três poderes e atuação dentro, cada um dentro da sua área, né? Com honestidade. O executivo apertar um pouquinho a rosca, né? Agilizar, mostrar força, né? Mostrar força. Não vai ficar só aqui não. Ah, não, se ele vier aqui não, aqui nós é soberano e tal. Não, vai vir não. Aqui quem manda somos nós, brasileiros. O nosso poder legislativo tem um pouquinho de vergonha na cara, né? Meu pai usava essa expressão, né? Nós precisamos ter vergonha na cara e deixar de ser mala. Porque 99% dos nossos parlamentares são malas, sem alça, ainda por cima. Só vivem de falcatrua, só vivem de apoiar coisa errada. É um atacando o outro, que ataca o outro, que ataca o outro, que ataca o outro, e depois elogia o Trump. Entendeu? Tem uns lá que eu vou te contar, eu não gosto nem de imaginar, de citar.
tem um rapazinho lá, um tal de Nicolas. Gente, como é que pode uma pessoa daquela ser eleita? Sabe, eu fico imaginando, sabe, o que que passa na cabeça de uma criatura daquela. Não, e tem outro lá, que é igual ele também. Eu tô citando o nome dele que me veio na cabeça. Certo? Tem esse que está lá nos Estados Unidos, lá que está lutando contra nós, que eu fico pensando, o que passa na cabeça daquela criatura? Ele está enrolando a corda no pescoço, atacando a Polícia Federal, atacando o Judiciário, atacando o governo brasileiro, atacando o povo brasileiro. Será que a polícia não vai conseguir pôr a mão nele? Cadê a nossa polícia especial? Não buscar esse cara. Eu já assisti tantos filmes, né? Vamos para os filmes, né? Eu já assisti tanto filme onde a CIA manda buscar o cara lá no Iraque, né? O FBI vai buscar o cara lá na Rússia, né? Manda lá 4, 5 homens, vai lá, pega o cara, manda põe no avião e ia para o Brasil. Bom! E aí, gente, por que que nós não fazemos isso? Falta de quê? Falta de hombridade, falta de ser, sabe, de ter ética. Será que no Brasil não tem ninguém capaz de fazer isso? Será que no Brasil não tem aquela polícia especial, aquele jeitinho especial, de ir lá, parará, parará, papá, e trazer o homem, gente? Podia mandar um avião cargueiro, né? Porque podia trazer ele, trazer o neto, né? A herança do Figueiredo, né? A herança, hein? Figueiredo, eu não sei se ele deve ir, mas se ele tiver morrido, ele deve estar virando dentro do caixão. Porque nem ele conseguiria imaginar que o neto ia ser uma peça dessa. Nem os outros lá, tem um tal de Duval, né? Duval. Nós precisamos tomar atitude como brasileiros. E eu não tenho jeito de fazer nada. Por quê? Porque eu sou simples brasileiro aposentado, que só vou poder fazer alguma coisa pelo meu Brasil no final de 2026, que é o dia do voto. Um voto. Mas é um voto. E o meu voto, pode ter certeza que vai ajudar o Brasil, porque eu vou votar certo. Então, gente, estou gravando isso aqui hoje, sabe? Nunca fui de fazer isso, nunca fiz, é a primeira vez que estou fazendo. Indignado com os nossos políticos. Todos os políticos, todos os partidos, todos estão preocupados exclusivamente em poder, em dinheiro. Tá? É tudo. Agora, quem está lá no poder hoje é esse que eu estou pedindo, estou clamando, estou cutucando. Toma uma atitude, porque está na sua mão, está na tua mão poder legislativo, está na tua mão poder executivo. Tá? Não estou falando de estado, não estou falando de município, não, estou falando federal. Embora a política nossa precisa tomar atitude em todas as escalas, né? Porque tem aí uns governadores também que eu vou te contar, né? Tem uns governadores aí que dá vontade de chorar. Então, o tal do governador do Rio, que ele fez a proposta de dar emprego para o Bananinha continuar nos Estados Unidos ganhando o nosso dinheiro e lá trabalhando para o governo do Rio de Janeiro e contra o Brasil. Governador do Rio de Janeiro, não sei nem como é que é o nome dele.
né? Então, e assim tem outros, não é só ele não. Governador de São Paulo, governador de Goiás, governador do Paraná, todos, Santa Catarina parece também, povo bom, sabe? Deixo aqui o meu protesto, tá? Deixo aqui o meu protesto. Um senhor que vou completar 67 anos, indignado com os políticos e a direção política do Brasil. Esse país soberano, rico, está quase se ajoelhando para o louco, para o doido, pedófilo americano. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. O Brasil é autossuficiente em tudo. Então acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Um abraço, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe todos vocês.